Bom, gente, então seguindo para o nosso segundo vídeo, agora eu vou apresentar para vocês os elementos climáticos e os controladores de temperatura, tá? Que são fatores que ajudam a moldar o clima e o tempo do nosso planeta, a forma como a gente sente essa temperatura e o clima, certo? Então, começando pelos elementos do clima, nós temos aqui 4 principais, que são a pressão, a radiação, a temperatura e a umidade. A pressão ela é como se fosse algo que pressiona diversas colunas de ar. Então, vamos imaginar aqui várias colunas de ar. Quanto maior essa pressão, né, mais difícil fica para esse ar circular. E, por conta disso, a temperatura ela pode aumentar. Tá? Então, a pressão ela funciona mais ou menos dessa forma. A gente pode ver aqui na imagem, nós temos aqui a pressão atmosférica. Quanto mais baixo o relevo, maior a pressão. Quanto mais alto o relevo, menor a pressão, justamente por conta dessas colunas de ar, né? Quando o relevo é mais baixo, existe uma maior quantidade dessas colunas de ar pressionando então essa circulação, tá? Então, gravem isso aí. Quanto mais baixo, maior a pressão. Quanto mais alto, menor a pressão. Seguindo, nós temos a radiação, outro desses elementos, que é a forma de energia que é emitida pelo Sol. Então, vem em forma de raios ultravioleta. E a gente tem UVA, UVB, né? Essa é a radiação, é a energia que é emitida pelo Sol, que é o que aquece o planeta e que, por sua vez, ele interage de uma forma a manter ou a dissipar essa energia, né? Então, em parte ele absorve e em parte ele reflete de volta para o espaço. Nós temos ainda outro desses elementos, é a temperatura, que é a forma como a gente sente essa energia. Se a gente sente calor, se a gente sente frio, né? Então, seria essa imagem aqui de baixo, que é até um pouco engraçado, tem o sol dos Teletubbies ali. Então, o Sol ele irradia essa energia sobre o planeta ele pode reter ou refletir, e quem sente somos nós, né? Então, essa temperatura ela pode ser mais alta ou mais baixa. A temperatura a gente já está um pouco mais familiarizado. A umidade também é outro desses elementos que eu acredito que vocês estejam familiarizados. Então, a umidade é essa concentração de vapor d'água na atmosfera, né? Circulando no ar. Então, isso também vai interferir de alguma forma na temperatura e no clima. Bom, aqui do lado, então, a gente tem ainda o balanço energético da Terra. E como eu falei, o Sol ele incide energia sobre o planeta. Então, 51% é absorvido pelos solos e oceanos, que é o que esquenta, né? Praticamente o chão ficando quente mesmo, é a forma como a gente sente, e uma outra parte é refletida de volta aqui, em direção ao espaço, certo? Então, essa energia que ela é refletida de volta, ela pode ser absorvida pela atmosfera, absorvida pelas nuvens, ela pode ser aí conduzida pelo ar, né? Então, o planeta e todos os seus elementos ele interage de formas diferentes com essa energia que vem do Sol. A energia ela vem em forma de raios ultravioleta diretamente do Sol, é o que incide, né? Se a gente ficar no Sol, por exemplo, é o que incide na gente. E depois que o planeta se aquece, essa energia ela é dissipada de volta para cima em forma de raios infravermelhos. Por isso a gente normalmente sente esse calor, às vezes, que sobe do chão, é justamente essa forma de energia infravermelho. A distribuição de energia da Terra, o aquecimento da Terra, ele funciona mais ou menos dessa forma, e ainda interagindo com outros fatores que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então eu trago aqui os controladores de temperatura, né? Primeiro a latitude, como eu apresentei para vocês as zonas tropicais e temperadas. Vocês podem ver aqui que o formato da Terra ele facilita com que o Sol incida essa energia de forma diferente.
então ela é maior aqui, ó, mais para o centro, né, do planeta Terra, e conforme a gente vai se aproximando, vai se afastando desse centro, vai chegando nas extremidades, essa energia ela é um pouco menor, por isso nós temos os polos. Então a latitude é um desses controladores de temperatura, é um dos fatores que vai interferir na temperatura do planeta. Outros deles são então altitude e relevo, porque, como eu falei, nós temos a diferença de pressão, né, na altitude e no relevo. Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. E quanto maior a pressão, mais fácil é de você concentrar umidade e calor, né? Que o ar circula um pouco menos, essa água que evapora, esse vapor d'água, ele fica circulando bem ali por baixo mesmo, e isso gera algumas características que são, como são aqui apresentadas na imagem, né? Então, quanto mais a gente se afasta do nível do mar, quanto mais alto é esse relevo, maior a probabilidade de ser mais frio, né? Por isso, regiões muito montanhosas são também bastante cheias de neve, né? Até aqui no Rio de Janeiro também, no Parque de Itatiaia, que tem um dos maiores picos aqui do Rio de Janeiro, de vez em quando neva, né? De vez em quando ele registra uma das menores temperaturas do país. Bom, outro desses fatores, desses controladores de temperatura, são então a maritimidade e a continentalidade. Primeiro, falando sobre a maritimidade, ela diz respeito à circulação do ar nas regiões litorâneas. Então, o que acontece? A gente tem a diferença entre o calor, né, da água e do solo. Então, a água ela aquece com maior dificuldade, né, com menos intensidade do que o solo. Esse solo ele esquenta mais rápido, ele aquece mais rápido à medida que o sol incide sobre os dois, né, sobre a água e sobre a terra. Então, durante o dia, quando o sol incide sobre a terra, sobre o continente, esse solo ele esquenta com mais rapidez. Então, ele esquenta, certo? A água ainda está fria, então o ar, as colunas de ar sobre essas duas camadas também circula de forma diferente. Então, conforme o solo esquenta, o ar que está sobre o solo ele esquenta também. Por ficar quente, ele sobe, né? O ar que está sobre a água ele continua frio, e aí nós temos uma tendência de circulação, né? O ar quente ele tem a tendência a subir, e por conta disso, o ar frio que estava ali acumulado em cima da água, ele ocupa o espaço do ar quente. E com isso a gente tem essa circulação, né? Então, durante o dia, essa maritimidade ela traz para a gente a brisa marítima, né? Que é o ar frio ocupando o lugar do ar quente, e vem aquele frescor, né? Quando a gente vai para a praia, a gente costuma sentir. Durante a noite é o efeito contrário, porque durante a noite a água já teve o dia inteiro de radiação sendo incidida sobre ela, certo? E o solo ele dissipa o calor, da mesma forma como ele recebe o calor e absorve com mais facilidade, ele também dissipa o calor com mais facilidade. Então, nessa situação, o ar frio ele está sobre o solo e o ar quente sobre a água. Então, o ar que está sobre a água ele sobe, e o ar frio que está sobre a terra ele ocupa o espaço que era ocupado pelo ar quente antes, né? Então aí a gente gera a chamada brisa terrestre e faz o movimento contrário. Enquanto de dia ela sai do mar e vai para a terra, de noite ela sai da terra e vai para o mar. Mas é um dos motivos pelos quais próximo à praia normalmente o clima é mais fresco, né? Mais ameno, a gente está sempre sentindo uma certa brisa. Já a continentalidade, então, ela tem essa diferença porque, como ela é mais afastada do litoral, né, essa diferença entre a maritimidade e a continentalidade, a maritimidade ela é mais próxima do litoral, mais próxima do mar, e a continentalidade ela é mais afastada, ela é mais voltada para o interior do continente. Por conta disso,
a concentração de vapor d'água ela é maior e a circulação ela é maior próximo do litoral e menor no interior do continente. Como a gente tem ali na maritimidade essa relação com o mar, com a água, esse ar circula com mais frequência. Então a temperatura ela tende a se equilibrar um pouco mais do que no continente. Então no interior do continente as temperaturas, a amplitude térmica ela é maior, porque o solo ele aquece com muita facilidade e ele resfria com a mesma facilidade. Então pode-se dizer que as áreas mais afastadas do litoral elas possuem verões mais rigorosos e invernos também mais rigorosos. Claro que ainda dependendo da região em que se encontra, né? Se a gente está dentro da zona tropical, se é dentro da zona temperada, tudo isso se comunica para tentar gerar o que a gente chama de clima. E tudo isso faz parte do estudo da climatologia. Outros dois controladores de temperatura também super importantes são a vegetação e a natureza do solo, né? A vegetação, a gente sabe que, a depender dessa vegetação, ela pode concentrar maior vapor d'água ou mais ou menos vapor d'água, né? Então, se é uma vegetação mais densa, com uma floresta mais densa, mais fechada, então com mais circulação de rios também, né? A tendência é que essa vegetação retenha mais vapor d'água, mais umidade e seja um pouco mais úmida, mais quente, enfim. Enquanto outros tipos de vegetação, que são mais abertos, né, com vegetação, com plantas um pouco menos folheadas, com plantas mais secas, elas acabam tornando esse ambiente um pouco mais seco também. Então aqui a gente tem algumas diferenças, né? A gente vai ver em outras temáticas a diferença entre esses biomas, e essa vegetação ela traz para a gente então as características que aumentam ou diminuem a temperatura. A natureza do solo também interfere, porque cada tipo de solo ele retém mais líquido do que o outro, ele pode então reter mais temperatura ou refletir. Ele pode reter mais energia do sol ou refletir essa energia de volta. Então tem o solo argiloso que retém bastante água, então para ele aquecer é com mais dificuldade e também para ele dissipar esse calor é com a mesma dificuldade, né? Enquanto o solo arenoso ele tem mais facilidade porque ele é um solo mais seco. Então, quando o Sol irradia essa energia sobre o solo arenoso, ele tem a tendência a aquecer bastante com bastante rapidez, né? Por isso a gente às vezes chega na praia e tá aquela areia quente, né? Mas da mesma forma como ele aquece com mais facilidade, ele também dissipa essa energia de volta com mais facilidade. Então ele ganha e perde calor com mais facilidade. O solo humoso, da mesma forma como o solo argiloso, é um solo um pouco mais úmido. E o solo calcário, então, é o solo que também aquece com mais facilidade e resfria com mais facilidade, muito semelhante ao solo arenoso, né? Com a diferença de que ele é um pouco mais ressecado, um pouco mais, vamos dizer, achatado, não sei dizer, um pouco mais plano, né? Por último, a gente tem trago para vocês as correntes marítimas. Da mesma forma como o ar circula na nossa atmosfera, né? Correntes de massas de ar quente vindo de determinada região, que a gente vai ver um pouco mais para o final dessa sessão de vídeos. Por dentro dos oceanos, então essas correntes também se comunicam. Então são correntes mais quentes ou correntes mais frias, e por conta disso elas podem levantar mais vapor d'água ou menos vapor d'água, dependendo de onde ela está passando, de qual momento do ano, né, e por onde elas caminham aí por dentro dos oceanos.